Oi, gente, boa noite. Então, como eu prometi, eu vou gravar, principalmente para as pessoas que acabaram de entrar. É muita coisa para sistematizar em um pouco tempo, então é necessário mesmo que a gente converse sobre essas questões, que eu consiga ajudar vocês a se acharem, né? Porque, assim, algumas pessoas iniciaram lá na base, outras pessoas caminharam, né? E é essa força que tem feito com que a gente cresça o nosso grupo. Como bem disse o Afonso, hoje nós começamos lá com 8 encontros e hoje nós estamos com 20, né? E que não teria problema hoje, com a estrutura que a gente está, da gente manter também aula sábado e domingo, caso seja necessário, para que a gente feche o edital. O que nós vamos primorar pela qualidade, tá, gente? Nós não vamos tirar conteúdos, certo se for uma coisa que realmente não tiver muita importância e que a gente puder, de fato, dar uma diminuída. Então, no máximo que a gente puder aumentar de conteúdo para vocês, nós faremos. Então, eu vou dar algumas dicas, que essas dicas servem só para quem começou agora, não, serve para quem já está estudando com a gente. A Quadrix, ela tem uma visão diferente um pouquinho do CESP, né? Então, o Sebracesp, geralmente, é uma banca que ela é de cunho mais de base marxista. Então, o Sebracesp, geralmente, ele é mais contextual. Ele trabalha com esses autores mais de cunho contextual, né? Então, por isso, o Afonso, ele começou lá do pensamento pedagógico grego, aí veio para o romano, aí foi trabalhando medieval, foi trabalhando renascentista, né? E com isso ele foi trazendo como que essa educação foi se desenvolvendo, começou a trabalhar aqui no Brasil, né? Geralmente a Quadrix ela já começa a trabalhar das tendências, né? Então, assim, eu nunca peguei uma questão da Quadrix com essa contextualização. Não que a Quadrix não possa vir com essa contextualização. Gente, claro que a Quadrix pode vir e é possível que a Quadrix cobre isso. E às vezes ela não cobra isso de forma pura. Como que ela cobra? Ela pega uma teoria, ela pega uma coisa que aconteceu no iluminismo e cobra no renascentismo. Ela pega um pensador que é de base socialista e coloca ele como se fosse de base progressivista. Então, o que vai dar totalmente erro. Essas aulas são importantes? São. Porém, você pode esperar um pouco para assistir todas essas aulas. Vai dar para assistir? Vai. Depende muito da sua rotina, tá? A professora Selma, o que ela fez? Ela fez aqui também, gente, uma contextualização histórica. Ela começou no processo de formação de palavras e foi caminhando para hífen e foi caminhando para acentuação. Então, assim, ela deu um curso do básico ao avançado da questão da gramática. Agora, ela volta fazendo o quê? Exercícios da banca. Então, assim, vai pegar todos esses assuntos, como que a banca cobrou esses assuntos, e vai trazer para a gente em questões. Então, queira ou não queira, ela vai repetir também muita coisa. Então, as aulas dela, para quem está começando agora, não é interessante que comece já pelas aulas dela, por quê? São aulas maiores e daqui a um tempo o edital já vai sair. Então, se você ficar nessa parte aqui, você pode sentir que você não está aprendendo, que você está parado, né? O que eu indico para quem está começando agora? Comece por essas aulas aqui, ó. LODF são 7 aulas, tá? Se você assistir entre 2 aulas por dia, você vai gastar em mais ou menos 2 horas e meia, porque não é só teoria, gente. Notem que é teoria e exercício. Então, você vai ver toda a teoria e depois da teoria, ele sempre traz exercícios. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como que está organizado. Ó, ele deu o caderno dele, do e-book dele, e aí dentro do livro ele trabalha teorias e exercícios, e a partir dessa aula ele já começou a incluir também essas questõezinhas, tá vendo? Ó, então, assim, você verá a teoria completa e fará também o exercício. Então, você vai se sentir bem abraçado, tá? Em relação a isso. Eu posso montar um cronogramazinho em cima dessa nova visão e depois vocês voltem nas aulas da Selma, nas aulas do Afonso, quando vocês terminarem essa parte. De quem depende, gente? De vocês.
depende única e exclusivamente de vocês, tá? Quem vai delimitar se vai ser rápido, se vai ser devagar é vocês. Nós tínhamos orçado aí 2 aulas por dia, né? Para o pessoal que estava fazendo as revisões. Teve gente que conseguiu 2, teve gente que conseguiu mais, né? Teve gente que já está terminando essas aulas e depois vai vir para as aulas presenciais. Então, assim, cada um também decidiu se organizar de uma forma. O que a gente sugere? Aí a gente sugere também que você veja essa de LODF, veja de 840 e assista às aulas do Adenilton primeiro. Por quê? Porque essa base de legislação é uma parte considerável da sua prova. É uma parte que com certeza vai cair. Não tem para onde correr. A LODF vai cair, a 840 vai cair, a parte de LDB e Constituição. E tudo que a gente der a partir de agora vai cair. Essa parte mais pesada são as questões que separam os homens dos meninos. Por quê? Vão ser poucas questões, porém vão ser questões que vai te colocar numa posição privilegiada. Porque geralmente nessa parte aqui, ó, que é LDF, 840, Constituição e LDB, tá onde as pessoas de fato mais estudam. Então, assim, isso aqui é do conhecimento. O que a gente tem de diferencial nas aulas do Adenilton? Nas aulas do Adenilton, ele vai fazendo comparações. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que legal. Ele vai fazendo algumas comparações. Então, ele não vai trazendo só um documento, um dispositivo. Sempre ele vai trazendo, ó, dentro da LDB, o que está dentro da Constituição. Ele faz muito contraponto da Constituição com ECA. Ele faz muito contraponto da Constituição com a CF. Então, assim, esses contrapontos é toda a diferença para a prova. Por quê? Geralmente os candidatos sabem Constituição, mas os candidatos não sabem que tem esse mesmo pedacinho lá na LDB, no EC. Então, assim, essas aulas são bem importantes. Ele sempre trabalha com quadros, fala de competência. Essa questão de competência aqui, quando ele conversa aqui sobre competência, ele dá base, inclusive, para a gente entender aquelas competências que a gente quase nunca entende em LODF. Então, assim, ele faz muito essa amarração. Então, queira ou não queira, se você assistir CF, você está assistindo, você está revendo LODF, que foi muito bem trabalhado pelo Marcelo, e também está vendo ECA. Então, assim, vocês estão entendendo tanto que vocês vão ganhar em tempo, começando por aí, tá? Sistematicamente começando por aí. Isso é porque a gente não fez isso antes, porque antes a gente não tinha essa realidade, igual eu disse para vocês, a gente vai aumentando e vai começando a trabalhar de acordo com o edital da prova à medida do tempo, né? Até porque, assim, a base teórica foi muito grande. Eu também indico as aulas do Wesley, porque ele está divulgando um curso e eu não divulguei para vocês. Por que eu não divulguei para vocês? Porque o curso não é bom? Não, o curso dele é bom. Porém, tudo que ele traz para o curso dele está aqui no nosso. Então, assim, não vale a pena você pagar 2 vezes pela mesma coisa, né? Então, tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Com disciplina, gente, a aula, geralmente, ela vai demorar aí de 2h30 a 3 horas, mais ou menos. Porém, se você colocar aqui, ó, numa resolução mais rápida, eu vou ensinar aqui para as pessoas que ainda não sabem, né? Se você colocar aqui, ó, essa aula numa resolução mais rápida aqui, por exemplo, em 2 vezes, né? Então, assim, em 2 vezes, você consegue assistir 2 vídeos pelo período de 1, tá? Por quê? Porque o material já está aqui, o material geralmente já vai estar impresso, então você vai, no máximo, colocar uma coisa ou outra. Se você não for daquela pessoa viciada que tem que parar toda hora e escrever tudo que o professor fala. Gente, não é preciso. Presta atenção, faça anotação, depois pinta as partes que você acha que você vai ter mais dificuldade de lembrar e vamos partir para as questões, tá? Então, o tio Wesley também traz muito contextualizado, todos os professores, todas as aulas trazem contextualizados e trazem com questão. Isa, terminei esses professores, então ali 3 semaninhas estudando, eu terminei, então eu tô com tempo. Quais aulas que eu vou assistindo? Então, você vai fazendo esse contraponto das aulas antigas da Selma e do Afonso, né? Estudando ali o que você der conta e não deixando de assistir as aulas da noite, porque a partir de agora, as aulas da noite, elas vão ser 100% voltadas para a banca Quadrix, né? A gente estava esperando acontecer essa movimentação aí do edital, de fato confirmar a banca, porque a gente tem medo de Secretaria de Educação, e agora a gente vai redefinhar, pegar todo esse conteúdo e colocar ele de forma sistemática, clara e objetiva.
É o suficiente assistir às aulas? Não. O Afonso, ele também fala aqui para a gente a questão do que concurso, tá? Então, esse aqui, o que concurso, e também tem um gran curso, né? Que é a mesma coisa. Eu estava dando algumas dicas, porque às vezes a gente assina esses sites e a gente não sabe usar. Como que você filtra uma questão? Por exemplo, você pode vir aqui, ó, acentuação gráfica. Em disciplina, você vem aqui em disciplina e vai procurar português. Aqui eu tinha selecionado pedagogia. Vou tirar a seleção de pedagogia. Ó, eu vou tirar aqui a seleção de pedagogia e vou escolher aqui português, tá? Então, vamos lá. Às vezes, quando eu digito aqui, aparece, às vezes não. Isso, aparece. Então, qual é a nossa banca? A banca é a Quadrix. Português, eu posso estudar da Quadrix, por quê? Porque português só tem questão da Quadrix. O que eu não posso estudar da Quadrix, gente, é o que não tem só questão da Quadrix, né? Eu posso escolher também, ó, a modalidade certa e errado, e aqui eu venho e filtro, tá vendo, gente? Eu venho, filtro essa modalidade aqui, e aí vai aparecer só questões de acentuação, e eu vou resolver. Então, assim, eu vim aqui, vi a teoria, vou para um banco de questões e vou fazer exercício. Teve alguma coisa que fugiu aos meus olhos, eu não consegui. Eu vou printar a questão e eu ainda posso confrontar os professores. Eu posso perguntar para os professores, pedir ajuda, perguntar o porquê que aquela questão está certa, está errada. Vi alguma coisa que está com divergência de gabarito, eu desconfiei de alguma coisa, printa a questão, manda para o professor e dialoga com ele, que ele vai te dar esse auxílio, tá? E aí, o que acontece? Tem alguns assuntos que são novos, né? Algumas atualizações e tudo. O professor Marcelo, ele desenvolveu essa mentoria, que eu acho legal, só de exercício. Isa, eu comprei a mentoria anterior do Marcelo, então serve. Por quê? Porque você vai ter a mesma coisa e essa aqui só diferencia, porque só é questão da Quadrix, ele não puxou de outras bancas, e porque não tem os vídeos explicativos, ela de fato só questões, e aí ele está fazendo uma forma diferenciada de revisão, que você também consegue fazer isso manualmente se você tiver feito adquirido a compra da plataforma antiga. Por exemplo, ó, acentuação. Eu entro aqui no site do Gran Curso, então já vai vir todas as questões de acentuação. Paralelo a isso, ele também disponibiliza para a gente uma planilha, tá? Nessa planilha eu vou colocando os meus acertos e os meus erros, e dentro da Quadrix eu vou sabendo qual é o meu percentual, se eu estou bem, se eu não estou. Então eu vou sabendo por assunto aquilo que eu preciso olhar com mais calma, aquilo que eu ainda não sistematizei, até ajuda para a gente como um filtro na aula. Então, professor, esse assunto eu acho que eu não sistematizei. Tem alguma base que você possa me dar? Tem alguma coisa que você possa me dar para que eu melhore, para que eu cresça sobre isso? E aí, vamos lá, ó, PNE geralmente tem mais questões do que PDE. Então, o Marcelo também faz isso, ó, ele faz algumas questões para a gente, que são de autoria dele. Aquele mesmo site que ele usa com a gente, ele faz essa questão, que é de autoria dele, e a gente vai, né, estudando por questões. Porém, algumas questões a gente pode já começar a fazer, a responder a título de curiosidade, mas é importante que a gente veja a base teórica, gente. A gente tem essa visão romântica que só vê exercício vai ser suficiente. Não vai, porque a banca pode mudar a forma de perguntar, né? A banca pode usar a mesma linha de raciocínio de uma questão, mas mudar uma palavrinha ou outra. Então, se você não souber da teoria, também os exercícios não vão te ajudar tanto assim. Aí teve algumas pessoas que falaram, Isa, tem alguns livros que a gente pode ler e tudo? Gente, tem aqui, ó, sugestão de vídeos que o professor faz e sugestão de leitura. Mas, pela minha experiência, muito provavelmente isso não vai dar certo. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para ver e tem gente que está começando agora. Então, se tiver que ver tudo isso e ainda ler, vai viver esse tempo praticamente de estudar. Você teria que ter, no mínimo, aí, de foco de estudo, umas 5, 6 horas. E a gente trabalha, gente, então eu acho que nós não teríamos esse tempo todo. A nível de Quadrix, a minha aposta é a partir de tendências.
O professor Afonso, ele fez um aparato em todas as tendências. Então, todo mundo que falou de tendência que a banca cobrou algum dia, ele trouxe o pensamento aprofundado desse autor. E se eu preciso ler um livro de tendências? Não, porque está tudo aqui. Fora isso, quando ele fez todo esse trabalho, ele veio com todas as questões que caiu, né? Então, assim, praticamente mais de 80% das questões do assunto, porque tem coisa que repete muito, então não dá para você catalogar. Então, como tem coisa que repete e não dá para catalogar, então, assim, a gente acaba que não coloca. Porém, fora essas aí, vem sempre uma lista enorme de questões. Ele sempre coloca, né, ó, tem aqui, ó, algumas palavras que fala tempo, né? Isso aqui baseado muito no livro de Saviani, que Saviani cai bastante. Então, depois que você estudar tudo, você pode dar uma olhada nisso aqui, porque só de olhar você vai lembrar desses conceitos e você vai se localizar aonde esses conceitos estão. É tipo como se fosse mesmo um mapa mental de toda a teoria ali que a gente trabalhou implicitamente. Isso tem nas aulas do professor Adenilton, isso repete na aula do professor Marcelo, isso repete. Isabela, mas por que a gente está estudando direito administrativo? Melhor pecar por falha do que por excesso. Como a gente conseguiu organizar a forma que o Marcelo desse todas essas aulas, né? E a gente ainda tinha aula disponível para ele, então a gente preferiu deixar ele fazer essas aulas logo de direito administrativo, porque vai que a banca decida cobrar, né? No último não cobrou. Mas agora vai que a banca decida fazer essa cobrança. Então, assim, pensando nessas possibilidades, a gente já vai dar direito administrativo, que de qualquer forma não vai ser perdido. A prova, se vier paralela ali também com a prova do efetivo, então a gente vai utilizar. É interessante você sempre fazer isso. Gente, estudou, vai para a plataforma e faça exercício. Estudou, vai para a plataforma do Marcelo. Isa, a plataforma do Marcelo, todo dia é um material, ele vai adiantar algumas coisas, beleza? Faça aquela questão lá, você vai errar, mas quando você vier para a teoria, você vai lembrar da questão e você vai saber o que embasa aquela teoria. É isso que vai fazer com que você cresça, né? E aí, se o examinador quiser criar alguma situação, você vai entender aquele contexto. Então, assim, dificilmente teria ali alguma questão que a gente não conseguiria. Gente, as aulas presenciais, que as pessoas às vezes acham que é mais fácil, que é mais. Não é, gente. Se você tem isso aqui, que você pode fazer no seu tempo, no seu horário, você não vai sair de casa, você não vai se cansar, e tá pagando R$ 100, é melhor isso daqui ou uma. Você acha que isso aqui que a gente tem, ó, para vocês terem uma ideia, aula desde maio. Você acha que 20 encontros abarca todo esse conhecimento? Não abarca. Então, assim, geralmente os cursos estão vindo com 10, com 15, com 20 encontros, então são aulas rasas, superficiais, e vocês só saberão o que as pessoas sabem. Pior, vai estar saindo de casa, vai estar se arriscando para essa nova variante. Então, assim, gente, não compensa. Compensa muito mais você trabalhar essa questão de rotina. A partir do momento que deve ser desconfortável no começo, mas eu vi muita gente que foi desconfortável no começo, mas que agora sistematizou essa forma de estudar e que já falou para mim, Isa, para mim o presencial não dá mais certo, porque assim, eu estou aprendendo tanto no online, mas assim, a gente precisa se adaptar a essa nova ideia, se adaptar a essa nova rotina, né? E tirar isso da cabeça. Ah, eu quero só fazer exercícios. Ninguém aprende bem fazendo só exercício. Por quê? A banca não vai repetir aquele exercício da forma que você fez, né? Então, você precisa entender todos os conceitos, todas as distrações, todas as maldades da banca, para só aí você fazer uma boa prova. Então, o Gran Curso, geralmente, ele é mais caro, né? Ele é anual. Mas quem não tiver condições, ou quem já tiver o Gran Curso, funciona da mesma forma. O que concurso está numa promoção, eu acho que é 20 ou 30 reais por mês. E é uma plataforma muito boa, tá? Então, eu indico, fez alguma coisa aqui, estudou uma teoria, fez o exercício, corre para o que concurso e vai fazer mais exercício, vai aumentar o seu leque, vai ver da forma que caiu com seus próprios olhos, até para você se testar mesmo, para você saber. E muitas vezes a gente percebe que a gente está sabendo muito. Hoje mesmo, com essas questões aqui que o Marcelo me mandou, que ele me mandou para eu mostrar para vocês, eu acertei muita coisa que eu pensei que não acertaria. Por exemplo, quase não vi PNE esse ano. A minha nota de PNE foi quase 80%. Eu falei, nossa, Marcelo, que legal. LODF, eu gabaritei. Inclusive, eu corrigi ele em uma questão que ele havia
que ele tem essas coisas de fazer muita questão, e às vezes ele bota um gabarito ou outro, aí eu corrigi ainda o gabarito, ele quase morreu de achar bom, né? Porque, de fato, tudo que ele ensinou, as coisas que eu ouvi na aula, que eu assisti, né? Geralmente mais de uma vez, eu gosto de assistir todas as aulas mais de uma vez, eu tenho feito exercício e tenho colocado em prática. Então, assim, você vê a teoria e sela com exercício. Vê a teoria e sela com exercício, né? Porque, assim, só a teoria sem embasamento, só os exercícios, sem você saber por que está certo, por que está errado, da onde veio, não vai servir de nada. Você vai ficar o dia todo ali fazendo exercício, mas não vai saber de nada. Chegou na prova, se o examinador mudar uma palavra, se ele mudar um contexto, se ele mudar uma posição, pode ser um contexto até certo, igual a gente estava falando da visão romântica da escola. Eu tinha uma visão totalmente romântica da escola nova que fui perdendo com essas aulas, né? Que eu fui vendo que a coisa não foi tão boa assim, que eles não cumpriram aquilo que falou, né? Porque a gente estuda, que teve manifesto, que fizeram isso, mas a gente vai vendo as críticas da escola, que algumas bancas já têm cobrado, inclusive, essas críticas, os contras. Nós aprendemos a questão da pedagogia tradicional, que para a gente foi uma surpresa, né? Porque todos os autores falam contra, como uma coisa ruim, e a gente tem uma autora, que é a Cássia Coenzi, que também é contra a educação de ciclos, que fala bem. Então, se a banca decidir pegar a visão dessa autora, que também é de base marxista, nós ficaríamos totalmente perdidos, porque a gente já ia colocar errado, porque a ideia que a tecnicista é o demônio. Mas tem autores que defendem, porque fala que abriu os portos, né, que muitas fábricas vieram para o Brasil nessa época. Então, em questão de economia, a escola tecnicista respondeu muito bem, que de fato, para essa época, o que se precisava era trabalhar a mão de obra, né? Porque o Brasil estava em expansão. Então, assim, são detalhes que às vezes a gente não presta atenção e que num concurso mais elaborado, talvez não nesse do contrato temporário, ou talvez sim, dependendo da quantidade de concorrentes, eles podem pesar mais a mão, mas se acontecer, por exemplo, de fazer esses cursos mais de FB, esses cursos mais que eu tenho certeza que muitos dessa turma vão tentar, então a gente vai ter mais chance em relação aos outros candidatos, né? Porque a gente começa a perceber que as coisas são bem próximas. Outra coisa importante, quando você entende a base da educação, você não precisa nem estudar a EJA. Você pode botar questões da EJA que você gabarita, mas você nunca nem olhou o currículo em movimento e nunca nem leu o LDB da EJA. Por quê? Ele só pega a questão da EJA e coloca coisas da escola tradicional. Então, assim, às vezes, aquele assunto que a gente morre de medo, andragogia. Então, eles pegam a visão de andragogia, que vem ali da base de Paulo Freire, e traz lá as maldades da escola tradicional, assim, faz esse casamento. Ele nem está cobrando de fato um conceito de andragogia, nada elaborado. Ele só pega uma coisa e joga no contexto errado. Eu espero ter ajudado vocês. Espero de coração que essa turma logre êxito, né? Então, assim, a gente tem esse tempo aí ainda, né? Pré-edital, a gente tem agora agosto, nós temos bem provavelmente uma semana em setembro, e mesmo a prova sendo em 45 dias, vocês usando essa ferramenta a favor, é a única coisa que vai fazer com que a gente logre mesmo o êxito, tá? Ir para o presencial agora, na minha opinião, tá? Se alguém me perguntou a minha opinião, eu tenho respondido aqui. Não é interessante nesse momento, né? E algumas plataformas estão desatualizadas, outras plataformas às vezes têm o conteúdo, mas não de forma assim tão bonitinha como os professores conseguiram colocar aqui para a gente. Então, assim, foi muito bem pensado esse curso foi muito bem elaborado, foi, né, muito bem planejado e está sendo extremamente bem executado. Eu não falo como a pessoa que abre, que às vezes responde algumas coisas de vocês, eu falo como estudante, eu estudo também, né? Então, eu espero que vocês aprendam a usar essa plataforma a benefício. E acalmando o coração de quem está chegando, a sua rotina e a sua disciplina vai fazer com que você passe na frente de um monte de gente que está estudando o mais do mesmo.
vai estudar isso, só estuda a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, como se a banca fosse cobrar a mesma coisa, né? Como se a banca, na hora de cobrar, ela fosse pegar aquela questão e colocar. Não vai, gente. Às vezes a banca vai dar uma elaborada, até porque no último concurso, a banca teve muito filtro do nível da gente, né? Então, do último concurso, foi a minha melhor nota e a minha pior classificação. Então, a banca tem catalogado as questões que a gente mais acertou, o que a gente mais sabe, o que a gente não sabe. Então, hoje a banca já tem um padrão, ela já tem uma referência, inclusive para correr e mudar aquelas questões se for preciso, né? Então, assim, não deixe que a falta de disciplina te afaste do seu sonho. Ainda é possível, nós temos tempo hábil, né? A gente pode pegar em um final de semana, dar uma maratonada, conversar com o maridão, conversar com o companheiro, né? Pegar um sábado aí, manhã, tarde, noite, e mandar vir assistir as aulas, correr lá para a plataforma de exercício. Eu achei essa ideia do Marcelo excepcional. Hoje, eu fazendo o exercício, eu me surpreendi, porque na última mentoria que ele me deu, eu até que fiz, mas não fiz ela 100%. Eu vou voltar nela, porque eu vi que eu negligenciei, né? Estava ali estudando daqui, estudando dali, negligenciei, e essa plataforma, de fato, hoje eu tive mesmo uma visão de como eu tô. Eu gostei de resolver os exercícios, eu gostei da nota que eu fiquei na planilha, né? Eu tenho a planilha antiga, essa planilha diz que está diferente, que você pode colocar uma nova meta de exercício. Se você não quer resolver só 20, você pode colocar uma meta melhor. Se você quer resolver 20 quadrix e 20 gram, você pode também, mudando o número lá, que aí a sua nota vai calcular mais ou menos dentro de um percentual para a prova quadrix, para você ver se você está, o que você precisa estudar mais, e até pedir ajuda dos professores, aquilo que você não estiver conseguindo mesmo sistematizar, né? Então, você vai entender aquilo que está legal e aquilo que não está. Outro ponto importante que eu achei dessa mentoria do Marcelo é essa forma da revisão, né? Então, assim, você todo dia se obriga a entrar dentro da plataforma, você se obriga a assistir esses exercícios, né? E você tem um retorno pessoal para você, né? E aí, saber a teoria é legal porque você consegue até corrigir possíveis erros, inclusive da banca, igual o Afonso fala, às vezes a banca coloca uma questão, principalmente banca de município, coloca uma questão, coloca um gabarito errado e ninguém contesta aquele gabarito. Então, aquele gabarito vai ficar lá errado e ninguém contestou. Se você sabe a doutrina, se você sabe ali a base que está posicionando aquilo, você vai saber que aquilo está errado e você vai poder, inclusive, contestar. Eu quero deixar meu abraço, falei demais, mas eu acho que vai ajudar. E não adianta, gente, entrar no desespero. Não é momento de entrar no desespero, é momento de confiar, acreditar que os professores estão fazendo o melhor e que nós estamos com a melhor ferramenta de revisão. Precisa do quê? Sentar e nos dar essa oportunidade. Então, reduza esse nível de ansiedade, veja os exercícios, vá fazer questão, faça anotação, vá fazer seu mapa mental, que vai dar certo. Fiquem tranquilos. Hoje eu vou dizer para vocês, eu fiquei feliz. Eu não estava sabendo que eu estava sabendo tanto quanto eu estou sabendo. E eu também quero que vocês se surpreendam com isso. Lembrando, quem já comprou a mentoria antiga não precisa comprar de novo. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Não precisa. Quem ainda não adquiriu, que quer fazer essa aquisição para estudar já com qualidade, já estudar com foco de fazer questão de exercício, de bater pesado, vale a pena, tá? Aí, se vocês assistirem, eu vou fazer mais ou menos uma média para vocês e vou postar lá uma sugestão, mas eu acho que se vocês assistirem durante a semana 2 vídeos e acrescentarem 4 vídeos no final de semana, em 3 semaninhas você pega essa parte mais pesada, que bem provavelmente a Quadrix vai cobrar, com certeza, porque uma questão de cada uma dessa parte aí que a gente está falando vai cair com certeza, e aí o restante, que é aquelas questões diferenciadas, você vai ter um tempinho ali para você olhar, sem deixar de assistir as aulas que vão vir. Né? Então, no mais, fiquem tranquilos, as pessoas também que estão assistindo suas aulas gravadas, mas desde que não deixem de assistir, tá? Quero deixar meu beijo, meu abraço e até logo.